Poder ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, a gente falava de pesquisa, e é claro que no imaginário nacional ainda prevalece a ideia de que o presidente da República no Brasil tem muito poder. É algo, claro, relacionado ao período getulista, e isso se estendeu até o governo Sarney. No governo Sarney ainda havia o decreto-lei e um poder considerável, ali no período pré-Constituição de 88. Então, tanto que o Plano Cruzado, por exemplo, que, olha, teve propaganda favorável, muita gente bateu palmas, até começar a entender que não iria funcionar e que o Cruzado estava contratando um grande problema para a sociedade brasileira, um problema que ainda enfrentamos em certa medida, com distorções econômicas. Então, o poder era muito grande, né? Hoje, se um presidente decreta algo parecido, primeiro que iria ou em forma de medida provisória, teria de passar pelo Congresso, ou então um projeto de lei. Se é um plano econômico puro e simples, ele estaria sujeito, 2 horas depois de anunciado, a contestações no Supremo, porque mexeria com contratos firmados, com a ideia de segurança jurídica. Na época, não. O presidente decretou um abraço. Isso já pós-regime militar, né? Mas essa ideia vem, embora também nos anos 20, 30 do século passado houvesse essa ideia, mas ela se consolida com Getúlio Vargas, né? Quando há uma centralização do poder. Durante 15 anos era uma ditadura. É bom lembrar que em 34 Getúlio é eleito pelo Congresso, não é uma eleição direta. Em 30 ele se torna o chefe do comando revolucionário, né? Não é um presidente eleito, pelo contrário, houve um golpe contra o presidente eleito. Em 37 o Estado Novo oficializa tudo aquilo, mas já em 35 você tinha todas as ações típicas de uma ditadura, né? Aliás, basta ler, e é bom que todos leiam, porque é uma obra genial, Memórias do Cárcere, Graciliano Ramos, gênio. Bisavô do Bernardo Ramos, gênio Graciliano Ramos. Ali você vê, em 35, 36, uma ditadura. Inclusive com muitas ideias típicas do fascismo. O Getúlio deu piscadelas para o fascismo, né? Além, a gente sempre lembra aqui, porque é preciso lembrar, porque foi o mais vil dos atos do Estado brasileiro, foi a entrega da Olga Benário na bandeja para Hitler. Uma mulher grávida, presa porque era comunista, e entregue a Hitler como judia. Ela era judia. Então você imagina a obviedade de que ela seria morta, estava ali. E o Estado brasileiro entregou a Olga Benário para o Hitler e ela foi morta. Então, mas o Getúlio, ao mesmo tempo, fez coisas que o tornaram muito popular, né? A carteira de trabalho, previdência social, direitos trabalhistas estabelecidos, a consolidação das leis do trabalho. E isso fez dele uma figura tão popular que quando ele volta eleito, lá em 50. E o Juscelino, apesar da maneira como ele toma posse, porque ele precisou de apoio militar, a diferença dele na votação foi tão pequena, a eleição foi contestada, e havia um movimento para não permitir que ele tomasse posse, e é o Marechal Lott quem garante a posse do Juscelino. Depois vem Jânio Quadros, né? Aí as crises brasileiras, né? Poucos anos depois, Getúlio se matou em 24 de agosto de 54. Você tem 7 anos depois um presidente recém-empossado renunciando. Aí a crise para a posse do Jango e tal. Então,
Ali é um período de fragilidade, vem o golpe militar, de novo se restabelece a ideia do poder presidencial, e aí é óbvio, era uma ditadura. Não que o poder fosse personalizado, como foi no Chile com o Pinochet. Aqui, os generais, inclusive, eles tinham diferenças consideráveis entre eles, né? Quando você olha a ideia econômica, a chamada política econômica do governo Castelo Branco, ela é quase o oposto do governo Geisel, né? E no governo Médici é quando você tem o período mais terrível da repressão, dos assassinatos, das torturas. E o Costa e Silva foi ali, ele toma posse depois da saída do Castelo, depois a morte do Castelo, no acidente aéreo, e o Costa e Silva nem termina o mandato, ele fica doente, mas é no governo dele que é editado o AI-5, né, o Ato Institucional número 5. Ou seja, sempre a ideia de governos em que o executivo tinha o poder. Quando muito, você tinha focos de resistência no Congresso e até no Supremo. Até no Judiciário. E com o Sarney, essa ideia ainda prevalece. O Fernando Henrique já não contava, porque aí tem um período do Collor, né? Aliás, o próprio plano Collor, é óbvio que hoje ele seria inexequível. Provavelmente seria derrubado em 3 dias pelo Supremo Tribunal Federal. Uma liminar seria concedida e depois o Pleno decidiria pela inconstitucionalidade daquele plano, né? Mas o Fernando Henrique, que veio depois quando o Collor renuncia, né? Tecnicamente é uma renúncia, ele sofreria o impeachment, mas oficialmente é uma renúncia, né? Mas de qualquer maneira houve o julgamento e ficou claro ele sofreu o impeachment, mas já havia renunciado. Vem o Itamar, são períodos turbulentos, com o Fernando Henrique, de novo uma estabilidade política, auxiliada pela ideia de estabilidade econômica, com a dolarização dos preços, né, o Plano Real. Mas o Fernando Henrique já não tem o decreto-lei que tinha o Sarney. Mas ele tem a medida provisória e funcionava de outra maneira. A medida provisória ia para o Congresso e, se não fosse votada a tempo, ela virava lei. Ela estava aprovada. Por omissão do Congresso. Não votou, está aprovada. Hoje é o contrário. Não votou, cai a medida provisória. E o governo não pode reeditá-la se ela é rejeitada no Congresso. Ele não pode mandar outra medida provisória idêntica. Ele tem que fazer modificações substanciais para que caracterize uma outra medida provisória. Então, o governo perdeu o poder, inclusive, nas decisões econômicas, né? Nos últimos anos, o Congresso tomou as rédeas do orçamento. Você já tem as emendas individuais, que são impositivas, as emendas de comissão, que são dirigidas aos estados, né? As verbas são dirigidas aos estados, as emendas de bancada, né, que são essas dos estados, as emendas de comissão, as emendas de bancada direcionam a verba para os estados, as emendas de comissão e agora as emendas de relator, cuja falta de transparência tornou-se óbvia quando o Senado pediu ao Supremo mais 90 dias, porque não encontrava um banco de dados para que pudesse estabelecer a transparência exigida pelo Supremo. E esse pedido de postergação foi negado pela Rosa Weber. E o Congresso tem hoje um claro domínio sobre o orçamento e sobre a execução orçamentária, o que é muito importante. Mas as crises, a fragilidade intelectual e moral no mundo político, tanto no executivo quanto no legislativo, acabaram produzindo um desequilíbrio no poder.
E o Supremo Tribunal Federal hoje prevalece. A ideia, que é aristotélica, mas nos tempos modernos ali, sistematizada por Montesquieu, etc. Mas a ideia de três poderes independentes, porém sempre com a meta de trabalharem harmonicamente, essa meta geralmente é idealizada, dificilmente é realizada. Em vários países você encontra a desarmonia entre os poderes, mas independência e equilíbrio. Cada um com suas atribuições, e ali está afirmado o sistema de freios, contrapesos. No Brasil, porém, por falha do texto constitucional e pela fragilidade, insisto, intelectual e moral no mundo político, no Congresso e no Executivo, isso fez com que o Supremo, também a partir do texto constitucional, mas sobretudo pelos acontecimentos que minaram a credibilidade dos políticos, do Executivo, do Congresso, o Supremo ganhou um poder adicional. Claramente, ele tem hoje um papel preponderante em relação a Executivo e Legislativo. É para ser assim? Não. O Supremo, a principal corte, o principal tribunal, ele é o garantidor da Constituição. Aquele que pode decretar, determinar, decidir que uma lei tem de ser revogada porque ela fere a Constituição. Que um ato governamental não pode ser realizado, ou se foi realizado, seus efeitos devem ser anulados, porque aquele ato fere a Constituição. Que um procedimento parlamentar é incompatível com a Constituição. Enfim, e até que ações do Judiciário são incompatíveis com a Constituição. Esse é o papel do Supremo. Há uma carta que prevalece sobre as leis ordinárias. É a Constituição. Logo, é preciso ter o seu guardião é o Supremo. O seu conjunto pleno do Supremo é o guardião. Esse é o papel primordial e essencial do Supremo. Isso no papel. Na prática, o Supremo há muito avançou para além desse papel constitucional que a própria Constituição atribui à principal corte brasileira. Ele não é mais apenas um tribunal constitucional, uma corte constitucional. É um pequeno Leviatã que começa a decidir a respeito de quase tudo. Porque, como a nossa Constituição é muito grande, ela tenta abraçar o mundo, tenta cuidar de pormenores, isso faz com que ela seja datada em muitos artigos. Isso faz com que ela entre em confronto com a realidade social em muitos momentos, porque há muita coisa ali que é temporal. A gente sempre lembra, a Constituição dos Estados Unidos é uma carta de princípios, 7 princípios. E que os Estados Unidos não queiram fazer outra, porque hoje é uma degradação tal na sociedade americana, mas tão profunda a degradação, há um fenômeno tão deletério, corrosivo, destruidor de todas as bases históricas, sociológicas, culturais dos Estados Unidos, que se eles forem fazer outra Constituição, eles vão fazer uma grande porcaria.
Mas aquela está lá. E por que ela atravessou tanto tempo? Por que ela atravessou mais de 200 anos? Porque são princípios, não são temporais. Do ponto de vista secular, obviamente, né? Não são princípios eternos, mas são princípios válidos para uma sociedade organizada sempre. Princípios atemporais. A nossa Constituição, ela é muito grande, ela tentou estabelecer uma série de normas em diversas áreas e muitas dessas normas, boa parte do texto constitucional vai se tornando obsoleto, anacrônico, é claramente temporal. Outras coisas não, são princípios. Esses prevalecem. Mas isso faz com que a Constituição brasileira de outubro de 88 seja subjetiva demais. E o que é subjetivo torna-se imediatamente sujeito a interpretações diversas. E há duas correntes, isso também, até nisso... Aliás, o Brasil já foi muito menos colonizado intelectual e culturalmente do que hoje, né? Hoje os textos jornalísticos têm a marca da cópia. Vamos pegar um exemplo banal, né? Em português, quem é da Malásia é malaio, né? Em inglês é Malaysian. O que você encontra de malasiano em textos no Brasil, porque os caras vão copiando. Mas não é só isso, passaram a copiar ideias, passaram a copiar até ideologias, posições ideológicas, atitudes panfletárias. Mas o Brasil já foi um país, agora, recentemente, coisa de 30, 40 anos, muito menos colonizado do que é hoje. Intelectualmente, culturalmente, politicamente. Falta o genuíno, né? Falta o nativo, falta aquilo que tem a ver com a história irrepetível do Brasil. Cada país tem uma história única, peculiar. E as ideias, os debates e os conceitos devem sempre considerar essa história. E não importar, copiar miseravelmente. Mas copiaram no mundo jurídico a ideia do subjetivismo da Constituição. Nos Estados Unidos, há um grupo, inclusive na Suprema Corte, é minoritário, mas aqueles que querem interpretar aqueles princípios e as emendas de acordo com os tempos atuais. É preciso atualizar, é preciso relativizar, é preciso adaptar, é preciso reescrever sem reescrever, literalmente. Ninguém vai lá mudar o texto. Mas decisões da Suprema Corte podem alterar o princípio constitucional. Felizmente, ainda há uma maioria que discorda dentro da Suprema Corte e diz não. Aquele texto é objetivo. Não há o que relativizar, adaptar. Ele é objetivo e é atemporal. Continua valendo. E ele é claro. Não há nenhuma necessidade de interpretações que relativizem aquele princípio. Que queiram, na verdade, mudar a essência daquele princípio. Felizmente ainda são maioria. Não por muito tempo. Infelizmente, não por muito tempo. E aqui também, por exemplo, o Barroso, a ideia do Barroso é claramente do subjetivismo, da interpretação, da leitura da Constituição de acordo com o momento. Isso é muito ruim. E há aqueles que ainda tentam firmar-se na ideia de que o texto é o texto, a carta é a carta. É lá
que devemos buscar a resposta para as questões jurídicas no Supremo Tribunal Federal. O juiz do Supremo, digamos que ele pense uma coisa sobre um assunto, mas o que ele lê na Constituição é diferente do que ele pensa. Qual é a obrigação dele? Colocar de lado o que ele pensa e decidir de acordo com o texto constitucional. Ele é pago para isso, bem pago, muito bem pago para isso, para decidir de acordo com o texto constitucional e não de acordo com suas ideias. Mas, cada vez mais, e isso é facilitado por esse subjetivismo de um texto tão longo, que tenta abarcar tantas coisas, cada vez mais, no Supremo, juízes avançam em direção a conceitos ideológicos, ou em direção ao cumprimento, à realização dos seus conceitos ideológicos, de suas ideias. A concretização do que idealizam, a realização do que idealizam. Muitas vezes a revelia do texto constitucional. Isso é muito perigoso, porque aí deixam de ser juízes, deixam de formar o corpo guardião da Constituição e passam a ser legisladores, não quaisquer legisladores, os legisladores. Como se fosse o legislador de Atenas, como se fossem Bismarck escrevendo a carta da Alemanha finalmente unificada. Mas não são, a Constituição não deu a eles esse poder, não atribui a eles essa função. E quando dizemos a Constituição, estamos dizendo a sociedade. O povo brasileiro não conferiu ao Supremo a condição de legislador, menos ainda de o legislador, mas de guardião daquele texto promulgado em outubro de 88. Ora, mas o Supremo avança em diversas direções. Vejam o caso aí do telefone. O governo não pode usar esse telefone. Escuta. Você pode dizer, aquele telefone é inútil, porque o governo não tem poder para usar as mensagens que chegam naquele número para tomar medidas em relação a eventuais abusos, em exigências de passaporte de vacina. Porque o Supremo já tomou decisões que, na verdade, tornam inútil qualquer esforço do governo nessa direção. A realidade está dada. O telefone, na verdade, é para dizer, estamos agindo, mas não, sem nenhuma consequência. Mas vem o Supremo e diz, não pode. Não pode. Haverá o quê? Haverá alguém gravando, haverá um sensor do conteúdo de telefonemas, porque afinal o telefone continuará, mas deve ter outras atribuições, né? Aquelas originais. E até nesse caso aí do Telegram, é simples. Tem crime, há lei para punir o crime. Mas aqui não há tipificação. Meu amigo, se há calúnia, se há difamação, se há injúria, existe a punição pertinente. Estabelecida em lei há muito tempo. Mas e a desinformação? Desinformação é eufemismo para mentira. Então, vamos fechar todos os que mentem. Ora, se a mentira de um levar ao fechamento do canal de comunicação, não ficará um aberto. Hein? Não ficará um aberto, porque há mentiras em todos os veículos de comunicação. De um, de outro.
há sempre uma desinformação, às vezes não é deliberada, mas é a repetição de algo que espalha-se como se verdade fosse. E é repetido, sem que de fato haja a comprovação de que é verdadeiro. Quem vai determinar o que é informação, o que é desinformação? Se é mentira, clara, não há discussão, é mentira. Se na mentira está embutida a injúria, a difamação, a calúnia, opa! Só punir. A punição está aí. A lei já estabelece. Então é preciso observar uma coisa simples. Qualquer decisão do Supremo tem de ser vista com muita atenção, porque ali está sempre um precedente, que hoje é usado em uma direção, amanhã será usado em outra direção. É simples. É um precedente. Torna-se uma possibilidade para várias outras situações, com outros partidos, com outras pessoas, com outros meios de comunicação, com outros grupos, com outros debates. Estará lá. Sempre como uma decisão que pode ser tomada como referência em algum momento da história, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. Tudo o que resvala no arbítrio, na construção de um pensamento único, totalitário, deve ser enfrentado. E decisões do Supremo viram precedentes. Danilo. Lembrando que o comentário do Cláudio Zaidan fica disponível também em podcast. É só acessar o Entendendo a Notícia no seu agregador de podcast favorito e conferir o comentário de hoje por lá. Rede Bandeirantes de Rádio.